Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem e eu já estou nativa. Como vocês viram aí, eu e o Léo começamos a mexer, né, preparar a cabeceira do nosso quarto. Aí paramos porque agora a cola precisa colar ali aquela parte onde nós colocamos o parafuso, passamos cola e aí tá lá na sala estacionada, né, porque ela precisa ficar secando até amanhã. E eu estou na limpeza aqui em casa, vou mostrar o que eu for fazendo durante o dia hoje. Tem algumas coisas que eu vou instalar sozinha, eu precisava do Léo, mas acho que eu consigo dar conta sozinha, porque senão vai ficar só para a próxima semana. Hoje é sexta-feira, então eu quero ver se eu consigo fazer o máximo de coisa. O que eu estou fazendo aqui no quarto dos meninos? Vocês lembram que aqui eu tinha pendurado um body dos meninos, um verdinho? Então, foi um que o Pietro usou e que o André usou e que nós guardamos, é claro, da recordação. E o sapatinho deles também. Quando eu coloquei o body aqui e o sapato na prateleira, a ideia era quando eu encontrasse um quadro profundo para colocar dentro, para que não pegue pó, né? Desbotar, é claro que ele desbota por causa da luz, mas que não pegasse pó e durasse por mais tempo. Então, eu encontrei e já coloquei. Eu comprei esses aqui, que eles têm essa profundidade aqui, e deu certo. Era para colocar fotos no corredor, mas hoje eu já mudei de ideia. Para o corredor eu compro outros e decidi colocar o sapatinho dos meninos aqui. Esse tá o sapato e esse aqui tá o body, ó. Deu bem certinho e eu vou colocar aqui na parede, os dois juntos. Já coloquei 2 preguinhos, mais ou menos na altura em que eu quero, já justo para esconder uns buracos que tinha aqui, que tinha uma prateleira. Eu emassei, mas não fica perfeito, né? Se não fosse emassar toda a parede. Aqui eu tirei o preguinho, ficou a marquinha, mas ali depois eu resolvo. Já vou aproveitar e vou limpar essa prateleira aqui, onde o André guarda 1000 coisas aqui em cima. Aproveitar e já vou limpar, deixar tudo organizadinho aqui. Eu nem ia compartilhar com vocês, mas nem me lembrei disso. Vou mostrar para as meninas como é que eu fiz, né, para manter essa recordação dos meninos conosco por muitos anos. Esses quadros são bons porque você pode colocar qualquer coisa dentro. Claro, tem uns mais profundos para você colocar coisas maiores, que nem buquê de noiva, alguma peça de batizado, qualquer recordação que você queira emoldurar, esses quadros são ótimos. E eu paguei 4 € por cada um lá na Action. Então, já limpei a prateleira. Agora eu vou pendurar aqui para ver mais ou menos como é que eu quero. E eles vêm com 3 formas de pendurar. Na horizontal, na vertical e como porta-retrato. Então, eu nem vou tirar isso aqui, vou manter, ele não atrapalha. Aí eu só pego e puxo um pouquinho esse daqui de cima, só para encaixar o preguinho ali. Aí aqui eu ajusto. Acho que eles estão alinhados, porque eu tinha alinhado os preguinhos antes com o nível. Então tá ok. Olha como fica bem bacana, bem melhor. Aí ali em cima tem aquela frase italiana que eu gosto. Aqui eu ainda vou colocar alguma coisa, não sei o que, mas eu vou colocar. Devagarinho eu vou encontrando as peças certas para ir arrumando a nossa casa, né, aos poucos, com detalhes significativos para nós. Aqui nessa prateleira eu vou deixar o primeiro ursinho do Pietro, o cachorrinho do André, que ele ama de paixão esse cachorro. E deixa eu ver o que mais que eu vou colocar ali. São coisas deles, então tem que ser objeto que eles gostem. Pronto, eu coloquei essa casinha que foi o Léo que fez o contorno aqui das janelinhas e das portas. E o André ama essas casinhas e disse que não era para tirar do quarto. E tava aqui. 2 eu coloquei lá e eu vou deixar essa aqui, porque ele quer que fique aqui. E agora deixa eu mostrar para vocês a mesinha como é que ficou.
Essa mesinha veio da casa da tia do Léo. Quando o Léo foi lá, ela mandou. E tava ali para eu restaurar. E como o André tá sempre lá na mesa com as massinhas, com as coisinhas dele, né, lá na ilha, então eu decidi restaurar. Vocês viram que eu tirei toda a tinta verde que tinha aqui em cima com o removedor. O tampo tem marcas de uso, o que é bem bacana, que eu gosto muito desses detalhes, é sinal de que a mesa já teve, né, já passaram muitas mãozinhas por aqui. Então eu decidi só tirar o verniz, gostei da cor do tampo e mantive. A única coisa que eu passei, que eu acho que eu não gravei, que fiz ontem à noite, foi passar um verniz incolor que eu tenho aqui em casa. Só para proteger e dar um pouquinho de brilho. E quando o André usar os lápis aqui, as canetinhas, para não riscar madeira, que daí eu consigo tirar com esse verniz. Então o resultado foi excelente, eu adorei. Aí eu só dei uma demão de tinta branca aqui, porque eu limpei bem, então saiu bastante sujeira. Aqui também era um verde, né, um pouquinho mais claro, então eu pintei. A gavetinha aqui, o André ama fazolete. Ele fala, mamãe, tá acabando meus fazoletes. O que é fazolete? Fazoletes são lenços de papel, que vem assim, ele usa bastante na escola, sempre tem lá. Então tava acabando. Aí eu comprei novos, aí ele colocou os novos aqui atrás e os que já tinha aqui em casa, aqui na frente, porque daí assim ele vai usando, nós, né, vamos usando, ele leva pra escola, tudo. Então aqui é onde ele guarda os fazoletes. Esses banquinhos, esses são coisas do meu marido. O último dia que nós fomos lá nos mercadinhos de usado, né, para ver se eu encontrava alguma coisa interessante em relação à luminária para o nosso quarto, o Léo achou esses banquinhos. Claro que aqui em cima não era branco, é vermelho. E eu acabei que testei o envelopamento e deu certo aqui. Não gravei também porque eu fiz ontem à tarde, rapidinho, antes de buscar o André. Embaixo dá pra ver que é vermelho e daí aqui as bordas do envelopamento que eu deixei. Isso aqui é para ele guardar os brinquedos dele. Aqui é os brinquedinhos, carrinho, boneco, um cachorro do balão que já tá desmontando. Esse aqui é do último aniversário que eles foram. Ele vivia com caixinha de sapato, só que rasgava, ele ficava bravo. Aí o Léo teve a ideia de comprar o par. O par foi pago 10 euros. Nossa, isso aqui é madeira ao redor, tanto que eu só limpei, né? Eu não mexi na cor, vai ficar assim, que combinou super bem. Eu só envelopei aqui para combinar com o quartinho deles. Então, nesse aqui ele guarda os brinquedinhos. E nesse ele guarda as massinhas. Aqui tá todas as massinhas dele, ele tá sempre brincando com essas massinhas, tem os moldes, aqui dentro também tem massinha, então ele decidiu colocar aqui. Fica bom porque aqui ele guarda, ele pega, ele usa aqui na mesinha e tá tudo certo. Eu amei o resultado, super simples, né? Aqui gastamos só 10 euros para comprar os banquinhos, porque a mesa nós ganhamos. E o material já tinha todo em casa. Então, só custou 10 euros para construir esse cantinho. Aí agora eu vou decorar aqui, que eu ainda não tinha decorado. Aí os giz de cera e lápis de cor dele. Dos dois, né? Eles usam aqui. E esse aqui é um livrinho de colorir. E vem dentro de uma caixa. Aí conforme vai desenrolando, você vai colorindo. O André já coloriu uma parte. Acho que ele até misturou aqui. Porque daí assim, a parte que não tá colorido, deixa enrolado de um lado. Deixa eu ajustar aqui. Assim, a parte que ele vai colorindo, a gente vai enrolando do lado de cá, que é a parte que ele tá colorindo ainda. Ó, aqui ele já coloriu alguns. E a parte que não tá colorida, a gente deixa enrolado no outro sentido. Dá para ir destacando também, tem as partes aqui onde você destaca, mas ele não quer que destaque, não quer tirar do rolinho. Então eu vou manter enroladinho do jeito que eu falei, o colorido de um lado e o que não coloriu ainda do outro. Aí coloca as duas partes aqui dentro, assim. E fecha. Aí sempre que ele quer colorir, ele pega, abre aqui, pinta os detalhes que ele quer.
e depois guardo o restante. Esse aqui também é um livrinho dele colorir, esse ele usa o dedinho para colorir. São dos cachorrinhos e dos gatos, e ele vai colorindo conforme tem aqui dentro, com o próprio dedinho. A Léo sempre ajuda ele a fazer. E esses livrinhos de colorir aqui, mini livrinhos, ele ganha na escola de quando alguém tá de aniversário. Sempre vem um livrinho desse aqui para colorir, ou lápis de cor, sempre vem alguma coisinha. Então esse também eu vou deixar aqui, que é para ele colorir. O André ama esses trabalhos manuais, assim. O André é menos tecnológico do que o Pietro. O Pietro é muito tecnológico, o André já gosta mais de trabalhos manuais, igual eu, né? Em termos de personalidade, o André é eu e o Pietro é o pai dele. O Pietro é tecnológico igual o Léo. E o André é mais trabalhar com as mãos, né? Igual eu. Então tá bom o cantinho dele aqui, vou deixar assim. E para quando ele chegar, ele encontrar tudo arrumadinho. Aqui de outro ângulo para vocês verem, hoje tá fazendo um lindo dia de sol. Então tá uma delícia, o clima bem gostoso. Mas ficou uma graça esse campo. Cada cantinho assim que eu preparo, seja no meu quarto ou no quarto dos meninos, é uma alegria para mim. E aí mais um cantinho pronto para eles brincar. Aí a gente pensou em pegar só um banquinho, mas aí pensamos no Pietro também. E acabamos que trouxemos os 2 banquinhos por 10 euros. Aqui também agora para vocês verem como ficou bem mais legal o cantinho ali com as recordações deles nos quadrinhos. E lá em cima a frase. Lá vou eu para a lavanderia. Eu tenho os meus paninhos de pia para colocar de molho, eu tenho alguns. Esse é de fazer faxina. A minha roupa suja de tinta tá aqui ainda também para eu colocar de molho. E tirei as roupas secas que estavam aqui, que agora eu só tô secando roupa aqui. Tirei as secas e claro que a máquina já terminou de lavar, mais uma remessa. Roupa é o que não falta aqui em casa para lavar. Eu acho que em qualquer casa, né? Roupa é o que mais tem para lavar. Não estou colocando as roupas lá fora porque agora no inverno aqui se tem muito fogo nas lareiras, nos fogões a lenha. E como o ar é seco no inverno, então a fumaça não sobe. E fica aquela fumacinha pairando no ar. E aquela fumacinha pega nas roupas. Então, mesmo que tenha sol hoje, eu não coloco mais as roupas secar lá fora. Eu tava colocando lá na sala, mas na sala eu tô mexendo com tinta e tem um pouco de poeira lá, porque nós furamos a cabeceira hoje de manhã, então eu vou manter aqui na lavanderia mesmo. E aqui seca rapidinho. E o bom é que é perto dos quartos, então mantém o ar um pouco mais úmido para nós dormir à noite. Não que o ar seja extremamente seco aqui dentro de casa, né, a ponto de ter que usar um umidificador. Não, ainda não. Acredito que não vai ser necessário por hora. Você achava mais uma calça do André para colocar ali naquele vão. Sempre assim, quando quer não acha. E aqui em casa é muita roupa escura, porque é o que a gente mais usa agora no inverno, roupa escura. É o que mais tem para lavar. Roupa escura eu lavo 2 vezes por semana e roupa clara uma vez. Aí eu não coloco em todos os varais porque eles ficam muito juntos. Então eu coloquei no último de trás, daí eu pulo um e coloco no outro.
que não é tanta roupa assim também. Até porque não dá pra encher muito, porque senão a máquina não lava. Além de não limpar a roupa, fica muito pesado. Você tem que respeitar o limite do peso dela. Aí algumas do Léo, que nem essa camisa aqui, eu coloco no cabide. Senão fica com a marca do grampo. Ah, e eu não lembro quem foi que me pediu, se foi aqui ou se foi no Instagram, se os meninos usam uniforme para ir para a escola. E não, aqui não se usa uniforme. Eles usam um grembiule, que é como se fosse um jaleco. Esse é do Pietro é preto com a golinha branca, e a gola destaca se quiser. Aí tem a parte preta aqui e branca em cima. E a do André é azul quadriculado. Já mostro para vocês. O Pietro só tem um, então toda sexta-feira eu lavo para ele usar na outra semana. Aí ele coloca por cima do casaco que ele for. Que o Pietro vai com uma jaqueta grossa que eu acabei de estender por cima, e chega na escola e tira, porque é muito quente, né? Tem uns aquecedores ligados, então ele fica só com uma malha por baixo e o grembiule, ou então mais um moletom no dia que tá mais frio. Aí eu coloco no cabide para secar. E aí eu penduro o cabide nas próprias roupas que estão aqui, que nem eu pendurei essa camisa do Léo aqui no passa-cinto aqui da calça dele. E aí seca, porque não dá pra colocar lá em cima porque tá cheio de roupa, né? E aqui me atrapalha, porque eu vou colocar roupa de cama pra lavar. Já vou reabastecer aqui meu amaciante. Esse é bem líquido, mas o cheiro, o perfume é bem concentrado, então um pouquinho só basta. Dá para mais de mês para mim. Aí ontem nós fomos no mercado e eu achei. Não é qualquer um também que eu gosto. Esse é de argan e baunilha, uma delícia o perfume. Aí depois eu lavo a garrafa para descartar. Também já vou repor o meu sabão. E o sabão também, já testei vários, mas eu gosto do sabão de Marcília. Além dele ser um pouco mais concentrado, então põe pouquinho para lavar e ele limpa bem a roupa. E branco, né? Eu gosto dessas coisas todas brancas. Ó, não vai caber tudo. Então eu deixo aqui do ladinho porque não cabe dentro do armário. E esses aqui, esse sabão, ó, dá 25 lavagem. E é 3 litros. E eles são ativados quando a temperatura da água chega a 40 graus. Aí que tem a ativação correta do sabão. Em algum lugar aqui tá escrito, mas que agora eu não enxergo direito. Acho que é aqui. Aqui tem as dosagens para cada quantidade de roupa, quantos você tem que pôr. E a sujeira também, se for roupa pouca suja, mais suja. E tá tudo marcadinho aqui. Aqui em casa nem é roupa suja, né? Pouco suja. Gra, como é que você sabe qual que é sabão, qual que é amaciante? Pela consistência e pela posição dos vidros. Só eu que uso, então eu sei que esse aqui é sabão e esse aqui é amaciante. Ah, mas você não usava amaciante no Brasil? Não, aqui eu uso um pouquinho e a máquina, eu faço a limpeza dela
na temperatura máxima, né, que ela já é programada para limpeza, e aí eu coloco água sanitária e bicarbonato de sódio. Então acaba que dissolve qualquer excesso de produto que tem. E o amaciante, quanto mais concentrado, mais aquela gordurinha acumula. E esses são bem líquidos, e eu coloco só um pouquinho e lavo a roupa umas 2, 3 vezes por semana só. Uma pulseirinha do Pietro que tá aqui. Esse eu levo pra lá pra enxaguar e já descartar. Aqui na cozinha já tá tudo organizado, que eu já tinha organizado. E aí sobrou um passepartout. Esse aqui eu vou guardar, que quando eu precisar eu tenho. Que é aquele que vai ali na frente, quando você coloca uma foto, coloca a foto aqui e fica essa borda branca. Eu, no caso, eu não usei pra colocar o body, né? Eu usei pra colocar o sapatinho só. Vou deixar aqui pra depois eu levar lá pra dentro e guardar em algum lugar. Meu Pac-Man 2 já tá aqui esperando comida. Quer um clementino, filho? Quer um clementino ou uma mila? Mila? E os meninos aqui em casa, eles comem fruta sempre. Não é algo assim, eu tenho que fazer com que eles estimular eles comer. Não, eles sempre me pedem fruta. É tudo uma questão de hábito, né? Desde quando eles eram bebezinho, eles comiam fruta e isso se mantém até hoje. A maçã, normalmente eles comem com a casca. Aí eu só tiro a semente do meio, porque senão eles deixam muita polpa quando chegam perto da semente. Enquanto não dá a hora de buscar o André, vou adiantando aqui, limpar esse chão um pouco. Bem fácil de limpar. Como eu ainda não tenho aspirador, então eu tenho que varrer. Aí essa vassoura aqui eu passo ela de leve para não levantar tanta penugem no ar que irrita meu nariz. E depois eu tiro o restante das penugens do chão com a esfregona. Meu quarto nem precisa varrer porque eu varri ontem. É mais aqui o corredor que acumula mais as penugens ali no quarto dos meninos, porque eu troquei a caminha deles hoje. Filhotes em casa, o que eu vou fazer? Pão de queijo. Só que eu comprei, quer dizer, eu comprei polvilho azedo, mas me enviaram polvilho doce. Então eu vou fazer um outro tipo de pão de queijo, aquele de bolinha, que você pode congelar e guardar, né? Não era o polvilho que eu tinha comprado, mas foi o que enviaram. Então é esse que eu vou usar. Vou usar meio quilo de polvilho. E ainda não chegou as minhas medidas que eu comprei. Aqui a garrafa dos meninos é meio litro. Então não dá. Vamos ver o que eu tenho aqui que eu posso usar para medir o restante das coisas. Essa aqui... Não faço ideia de quanto eu vou encher uma garrafa deles. Eu sei se é meio litro que tem. Não é mais, deve ser 750 ml. Então vamos me basear no quê? Eu não tenho nenhuma xícara de medida exata para usar. E as minhas coisas de medida que eu comprei ainda não chegaram. Essa aqui é para ter 200 ml. Também não tem marcado aqui. Vamos ver o que eu consigo fazer. Vou me basear por essa. Então, eu vou colocar uma xícara não muito cheia de água. Uma de leite.
E aqui a gente compra leite fresco que vem na garrafa. Então é bem prático. Normalmente a gente tá tomando uma por semana e olha lá, aqui a gente toma menos leite do que tomava no Brasil. Até porque agora é frio, então a gente quase nem consome leite. Eu vou colocar meia xícara de óleo. Tomara que dê certo, faz tempo que eu não faço desse jeito. Tanto que eu nem me recordo direito da receita. Mas eu acho que dá. Vamos na fé, né, que vai dar. E eu comprei polvilho na Amazon. Eu paguei 20 euros por 6 pacotes de 500 gramas. Não achei caro, porque não é muito fácil de achar nos mercados aqui. Pelo menos na minha região, em todos os mercados que eu fui, eu não encontrei. Lá no Vêneto, onde mora o nosso primo, lá tem com mais facilidade. Mas aqui, na região de Novara, não. Porque talvez é porque tem poucos brasileiros aqui nessa região. No Vêneto tem muito mais brasileiro. Aí talvez os produtos lá sejam mais fáceis de encontrar. Aí eu comprei esse pela Amazon, que veio da Inglaterra, nem veio aqui da Itália. Vou colocar uma colher rasa de sal. Depois eu provo para ver se é suficiente. Agora deixar aquilo lá ferver para daí misturar. Meu negócio aqui já ferveu. Vou misturar aqui e jogar aqui. Essa é a vantagem, que dá para congelar e daí sempre que quiser tem na geladeira. Já aquele outro que eu faço com mais frequência, que daí aquele é só com polvilho azedo, ele fez, comeu. Tem que comer ainda quentinho, depois que fica frio, já não fica tão gostoso. Tomara que eu tenha acertado a quantidade de água, de líquidos, né? Pra não ter que colocar mais. Não precisando colocar mais polvilho, tá ótimo. Eu tenho grana padano, é o que eu vou usar. Vou pegar um ovo, acho que não basta. Vou fazer com o queijo que eu tenho em casa. Então, vai esse aqui mesmo. E esse queijo ralado não é aquele que fica na parte seca do mercado. Ele fica lá nos resfriadores. Então, é um queijo mais fresco.
Ainda tá quente pra eu colocar o ovo. Se eu colocar o ovo aqui, ele vai cozinhar. Vou mexer mais um pouco com a mão e depois eu coloco. Acho que agora já dá. Massa bem bonita, bem lisa. Tá super macia, mas não tá colando na minha mão. Então, espero que eu tenha acertado a quantidade de líquido. E eu precisei colocar somente um ovo, eu quero um ovo grande. Agora vamos modelar para colocar alguns assar para nós comer e os outros para eu guardar. Se eu não acertei na quantidade de líquido, na próxima eu acerto. Na próxima já chegou os meus medidores, daí fica mais fácil se basear nas quantidades de líquido. Já tirei os primeiros, é claro que eles não ficaram grandão, porque eu faço eles pequenininho, mas ficaram com aquela consistência. Também sei que tinha que ter colocado mais queijo, mas eu coloquei o que eu tinha. Eu acho que a massa tem que ficar um pouquinho mais mole. Faz muito tempo que eu fiz esse pão de queijo, então eu acho, né, que a consistência tem que ser mais molinha. Eu sei que tem muitas mineiras que nos veem e provavelmente fazem pão de queijo, então me deixem dicas aí nos comentários ou receitas que eu vou adorar saber. Melhor fazer um pão de queijo com uma mineira tradicional do que... né? Eu não tenho tanta experiência com esse tipo de pão de queijo, mas quero aperfeiçoar. Ele ficou bem gostoso, ficou com gosto de pão de queijo, mas eu acho que tinha que ter um pouco mais de queijo. E aqui não temos o queijo meia cura mineiro. A gente tem outros 1000 tipos de queijo. Então, até eu encontrar um aproximado com o queijo meia cura, vai demorar um pouquinho. Mas ele ficou muito gostoso. Tá bem quentinho ainda. Coloquei mais alguns. Esses outros aqui eu vou congelar tudo. Já preparei um cafezinho também. Agora eu vou comer um pão de queijo com café com os meninos e depois vou continuar fazendo as minhas coisas. Já terminei meu café aqui com os meninos, apreciando a vista. Ó, o sol tá se pondo, aí lembrei de vou compartilhar um pouquinho com as meninas, que eu sei que vocês amam ver o pôr do sol. Eu olhando daqui, eu vejo mais coisas. Aqui bem no cantinho, aqui, ó, tem uma montanha linda. Então, quando o sol vai se pondo, ela vai se destacando cada vez mais. Hoje já tá um pouco nublado, não tá tão limpinho, mas em dias bem limpos dá pra ver bem ela. Então é uma vista maravilhosa. Deixa eu ampliar aqui pra ver se vocês conseguem ter essa mesma visão. Ó, aqui no cantinho, essa montanha, mas olhando daqui ela é bem mais alta. Então tomei meu café apreciando essa vista. Agora eu vou hidratar meu cabelo e vou mostrar como é que eu faço. Hoje eu vou hidratar meu cabelo de uma forma natural, né? Eu uso azeite de oliva, que aqui na Itália é chamada de óleo e não de azeite. E esse é o extra virgem, claro, produto italiano. Eu vou colocar nesse bolzinho aqui um pouco. Acho que já é suficiente. Daí vou lá no banheiro, é claro, para passar no meu cabelo. Daqui da janela do banheiro eu também tenho uma bela vista. Eu adoro a vista daqui porque tem essa igreja ali. Eles estão restaurando ela, até que não finalizaram a pintura ainda. E eu adoro olhar a vista daqui do banheiro, que dá para enxergar um pouco mais longe, uma vista mais aberta, porque ali de trás eu ainda tenho a coluna do prédio, então eu não enxergo a montanha mais alta numa forma limpa, igual eu tenho essa vista aqui da janela do banheiro, com esse pôr do sol, então é lindíssimo. Em dias mais claros é ainda mais bonito, que vem noite de luar. É lindo de ver aqui. Deixa o verão chegar, eu mostro como é que é a noite para vocês. Até lá, quem sabe eu já tenho uma câmera
que grave com melhor qualidade durante a noite também. Tirar meu boné, que eu fiquei de boné hoje o dia inteiro, porque meu cabelo não estava dos melhores, já tá na hora de lavar. Então, como hoje eu tenho que lavar, eu vou passar o azeite. Aí não tem segredo. Molhar a mão ali e passar no cabelo. Seco mesmo, sem precisar molhar, sem lavar primeiro. Aí eu deixo agir uma hora e pouco. E depois lavo e seco. Meu cabelo tá sem corte. Mas como eu vou mudar o corte, então tem que deixar ele crescer um pouquinho mais. E aí tem que ter paciência, né? Não fica bonito, fica estranho. Mas é assim mesmo. Eu tenho pouquíssima queda de cabelo, quase nada, pra ser sincera. E essa é a forma natural que eu hidrato o meu cabelo. De quanto em quanto tempo? Quando eu vejo que precisa. Porque como eu não uso nada químico no cabelo, não pinto o cabelo, não uso muito creme, eu só lavo mesmo. E agora no inverno é porque eu uso o secador. No verão eu costumo deixar ele secar natural. Aí meu cabelo não é ressecado. Não tem ponta dupla, não é aquele cabelo mal cuidado, né? Ele é natural. Também não tenho essa paranoia de ter que estar... Ai, tem que arrumar meu cabelo pra gravar. Não, meu cabelo tá bom, ok. Se não tá, também tá ok. Essa sou eu. Nenhuma de nós estamos bela o tempo todo. Aí, claro que quando eu vou sair, daí eu lavo ele. Porque meu cabelo eu gosto de lavar ele de manhã, que daí ele fica alinhado o dia todo. Mas agora no inverno não tem como lavar cedinho pra sair no frio levar os meninos pra escola. É bom colocar aqui junto também umas gotas de óleo essencial de alecrim. Nossa, é muito bom. Eu não tenho. Eu teria só seco, mas aí teria que ter deixado ele dentro do óleo aqui, curtindo hoje o dia todo, pra daí eu passar no cabelo. Pronto, já passei, lavei minha mão e agora eu vou colocar um saquinho. Vamos ver se eu consigo prender aqui. E pronto, agora eu vou deixar agir e depois é só tomar meu banho e tirar todo esse óleo do cabelo. Vim aqui para finalizar o vídeo e para mostrar o resultado do meu cabelo. Tá bem macio e o meu cabelo não se ajeita muito bem, porque ele tá sem corte, que nem eu falei, mas o resultado é maravilhoso. Ele tá bem sedoso, bem macio, do jeito que eu gosto. E que nem eu falei, faço sempre que eu vejo que precisa. E mais pra frente, quando ele tiver um pouco mais comprido, aí eu mudo o corte e claro que vocês vão ver, né? Já se passaram acho que umas 3 horas depois que eu lavei, que eu passei o óleo no cabelo. Eu lavei banheiro, mas não compartilhei com vocês porque daí o menino da vizinha veio aqui brincar com os meninos. E aí eles começaram a brincar, e aí tem barulho de criança. E o meu celular tinha descarregado e acabei que não gravei. Mas a próxima vez que eu lavar os banheiros aqui em casa, eu mostro pra vocês os produtos que eu uso. 2, na verdade. Já tô finalizando a edição do vídeo. E aí vem finalizar o vídeo com vocês para não deixar aí sem eu mostrar meu cabelo e sem dar um tchau para vocês, que nem eu tô acostumada. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho de sempre. No próximo vídeo, eu acredito que a gente já vai colocar a cabeceira no lugar. E aí, eu mostro para vocês como é que vai ficar. Espero que eu goste do resultado. Mas se caso eu não gostar de como ela vai ficar lá, eu já tenho uma outra em mente, que daí nós vamos fazer. Espero que dê certo essa, que fique bacana para nós não ter custo, porque senão a outra nós vamos ter que comprar uma madeira para fazer. Mas eu acredito que vai dar certo. A minha intuição sempre dá, né? Impossível que dessa vez não dê. Eu acabei que não instalei o espelho, o outro espelho que eu vou instalar, que nós ganhamos, porque aí anoiteceu e aí não gosto de fazer barulho quando fica de tardinha, para não incomodar os vizinhos. Então, a semana que vem eu acredito que aí o Léo me ajuda a instalar
e eu gravo para mostrar para vocês. Amanhã acho que a gente não vai fazer nada aqui em casa, porque nós vamos atrás das luminárias que eu quero pro quarto. Eu não achei do jeito que eu queria nos mercadinhos do usado e nem nas lojas físicas aqui. Aí eu vi no site, mas demora muito para chegar. Então, se a gente for na Maison du Monde amanhã, aí eu gravo alguma coisa para compartilhar com vocês. Então, até o nosso próximo vídeo. Muito obrigada pelo carinho de sempre e até breve. Tchau!